Olá, galerinha, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao tema que a gente trabalhou na última aula, que foi os árabes. Então, vamos dar continuidade a esse tema que está na apostila 3 de vocês. Lembrando que agora a gente está entrando na reta final dessa apostila e também na reta final do nosso ano letivo. Então, não deixem de fazer as atividades que foram passadas da apostila 3, mesmo aqueles que não conseguiram fazer atividades das apostilas anteriores, porque ainda dá tempo e todos ainda têm chance, beleza? Vamos lá. A cultura árabe. A culinária se caracteriza pela utilização das especiarias, das frutas secas e do pão, que sempre acompanha as refeições e serve também como substituto dos talheres. Eles comem muito utilizando as mãos. Além de não comerem carne de porco, os habitantes da Arábia não consumem bebidas alcoólicas. Lá o álcool é proibido. A vestimenta também é uma das características muito próprias dessa cultura. As mulheres usam túnicas longas e cobrem os cabelos, deixando apenas o rosto à mostra. Algumas mulheres mais tradicionais não deixam nem o rosto à mostra. Tem uma redinha na frente do rosto que você só vê assim os olhos da mulher por trás daquela redinha. Nesse país, o acesso à internet é censurado, tal como acontece em cerca de uma dezena de países que têm governos autoritários. Então, lá as pessoas não têm acesso livre à internet. Elas não conseguem ter informação de outros países, de outros locais com internet, como no mundo ocidental e na maioria dos países do mundo. Como mais de 90% da população saudita é muçulmana, ou seja, seguidora do islamismo, os costumes desse povo estão intimamente ligados nessa religião. Aqui, então, a gente tem um exemplo de culinária local de lá. Você vê que essa culinária aqui, eles vão utilizar o pão como se fosse uma espécie de colher e vão comer junto essa massa, esse patê, né? Uma espécie de patê que é feito e eles comem muito utilizando as mãos. E também as vestimentas que são bem características e bem diferentes, né, das que a gente está acostumado a ver no mundo ocidental. A religião. Os muçulmanos seguem os ensinamentos do profeta Maomé, fundador do islamismo, que significa submetido a Deus. A palavra islamismo ela vem da palavra Islã, que significa submissão a Deus, né? Ou seja, que todos ali estão abaixo da força divina ou do poder divino, que eles têm que se submeter, têm que ser submissos à vontade de Deus. Eles se orientam através do livro sagrado conhecido como Alcorão, ou simplesmente Corão, porque a palavra o al, né, o al, é como se fosse o nosso adjetivo, o nosso artigo o ou a, né? Então seria o Corão, assim como a gente falaria a Bíblia. Então, ao Corão é por conta disso. A palavra mesmo é Corão. E é uma espécie de Bíblia sagrada para eles, né? É o livro sagrado dos islâmicos, é o Corão. O islamismo é uma das religiões monoteístas que existem no mundo, cuja lei é baseada em 5 pilares: oração, caridade, fé, jejum e peregrinação. Muito diferente do que muita gente pensa, que o islamismo prega violência, né? Quando pensam no islâmico, no muçulmano, no árabe, já pensam homem-bomba. Isso tudo vem muito da questão da intolerância religiosa, da questão do preconceito das pessoas que não conhecem. Mas essa religião é uma religião que prega coisas muito bonitas, principalmente a caridade. Então, essas situações de pessoas quererem matar por Alá ou por Deus, né, em nome de Deus, na realidade são condenadas pela religião também. Não é uma coisa que é uma prática de todas as pessoas da religião.
Assim como também já houveram pessoas cristãs, né, da religião cristã, de todas as religiões cristãs que existem, matando em nome de Deus, que também é condenado pela religião cristã. Então, na realidade, são pessoas que são terroristas, são extremistas, né, religiosos, e não são reflexo da religião num todo. O islamismo considera que são sagradas as cidades de Medina e Meca, localizadas na Arábia. Em Meca nasceu o profeta Maomé. Anualmente, milhões de muçulmanos viajam para essa cidade numa peregrinação. É tradição que todo muçulmano faça pelo menos uma vez na sua vida essa peregrinação. Um dos costumes dos muçulmanos é rezar 5 vezes ao dia, direcionados para a mesquita localizada em Meca. Então, eles olham a questão geográfica no local que eles estão. Por exemplo, se eles estiverem no Brasil, eles vão olhar a direção geográfica que estaria a cidade de Meca no planeta e vão se virar para aquele lado, se ajoelhar, virados para a posição geográfica de Meca e fazer essa oração 5 vezes ao dia. A religião, ou melhor, a intolerância religiosa, tem sido a principal causa de conflitos no Oriente Médio. Nessa região do Oriente surgiu o grupo terrorista Al-Qaeda, que é o mais conhecido do mundo, né? E se liga diretamente ao islamismo. Aqui, então, vocês veem imagens de crianças fazendo orações, daquela forma que eu falei, voltados para a cidade de Meca. Mulheres com aquela vestimenta que deixam apenas o rosto à mostra. E aí, ao centro, é a cidade de Meca, o local onde as pessoas vão peregrinar. Esses pontinhos brancos que vocês estão vendo, tudo aí é gente, tá? Normalmente lá fica bem cheio. E essa cidade tem uma curiosidade que você só pode entrar nesse local se você for comprovadamente muçulmano. Então você tem que fazer a leitura do Corão, né? Que é escrito em árabe. Você tem que ler um pedaço para comprovar que você é muçulmano, para que você possa chegar até esse local. A economia. A economia da Arábia Saudita é baseada principalmente no petróleo. O petróleo é, sem dúvida, o motor da economia da Arábia Saudita. Os países do Oriente Médio produzem mais de 30% do petróleo mundial. A Arábia lidera o ranking, sendo responsável pela maior cota de produção. A Arábia Saudita é também membro do G20, que reúne as 20 nações de maior influência na economia mundial. Então, é um país, né, que tem muita influência no mundo inteiro. Não se resume apenas a homem-bomba, a terrorismo, como muitas pessoas pensam quando falam de Arábia, quando falam de árabes, quando olham para alguém com vestimentas árabes. É um país muito rico culturalmente e também economicamente. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau.